Olá, você que está assistindo a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Edil, eu sou sócio da Atingire e esse aqui é o Pode Atingir, o podcast feito pela Atingire com convidados super especiais, falando sobre diversos temas, especialmente sobre liderança e sobre negócios. E hoje, que é o primeiro podcast, é o primeiro de uma série que será infinita. A gente trouxe uma das minhas melhores amigas, uma pessoa para lá de especial, para lá de querida, para lá de competente, a minha amiga Cristiane Seleguin. A Cris é nossa facilitadora já praticamente desde a fundação da Atingir. Nós estamos gravando esse episódio aqui em 2024 e a gente está justamente na semana em que a gente está completando 13 anos de vida. E acho que a Cris deve estar com a gente, acho que desde o comecinho. Cris, muito obrigada por você ter vindo aqui. Todo esse espaço aqui é seu, fique à vontade. E eu não conheço ninguém melhor para se apresentar do que você. Quem é você, minha amiga? Diga para o nosso público todo. Olá, Edil, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como você mesmo falou, eu sou Cristiane Seleguin, Cris, faço parte do time da Atingir, sou consultora com foco em educação corporativa, mestre em gestão estratégica, MBA, especialização em gestão estratégica de marketing e de negócios. Fui executiva há muito tempo de dois segmentos diferentes, concomitante ao mundo corporativo. Eu sempre dei aula também, professora dos MBAs da FGV. E Edil, sou líder como você, tenho uma equipe aí há bastante tempo. E eu sou alguém que tenta equilibrar 250 pratinhos ao mesmo tempo, né? É uma super honra estar aqui batendo esse papo com você, com todo mundo. Estou aqui para conversar um pouquinho, né, sobre a nossa consciência, o nosso papel, a nossa responsabilidade diante de uma competência tão importante que é a competência da comunicação, que cá entre nós, né, gira em torno de tudo que a gente faz. E esse nosso assunto ele está intimamente ligado, conectado com essa competência. Então, comunicação e comunicação assertiva é isso. Ô, Cris, você sabe que quando a gente estava conversando, né, sobre criar um podcast, né, foi uma unanimidade, né, com todo mundo que a gente conversou aqui, final, não, tem que ser a Cris, tem que ser a Cris. E sabe qual foi a dificuldade? Não foi pensar no seu nome, a dificuldade foi sobre qual tema a gente ia conversar, né? Porque você fala super bem de comunicação, você fala bem de questões relacionadas à saúde emocional, praticamente todos os skills de liderança, né? E eu achei por bem falar isso, né, sobre esse tema, né, de comunicação e de empatia assertiva, porque eu acho que assim, de todas as coisas que você me ensinou, essa foi uma das mais impactantes para mim, uma das coisas que eu mais, inclusive, trago para o meu dia a dia. Então, ô Cris, eu queria começar com esse nosso papo com essa pergunta. Afinal de contas, o que que é empatia assertiva? E por que que esse assunto é tão importante para as pessoas e para as empresas? Edil, primeiro é uma super honra, né? Obrigada por tudo que você falou aí. Na verdade, eu costumo falar que a comunicação assertiva e a empatia assertiva estão intimamente ligadas, né? Então, comunicação assertiva eu acredito que seja essencial aí para a integração, para a motivação, para a coesão dos grupos, das equipes, para o desenvolvimento e crescimento das pessoas, para a construção de resultados sustentáveis, que é algo que a gente sempre fala na Atingir. A falta disso pode causar frustração, conflito interno, pode trazer mal-entendidos, pode trazer ressentimentos, retrabalho e, consequentemente, a perda desses resultados e desse desempenho que a gente falou. Eu sempre tenho muito forte para mim a importância de nós termos conversas necessárias, que acaba se ligando, linkando muito com a comunicação assertiva, né? Porque a não conversa necessária pode criar fantasmas, pode trazer um monte de problemas nas relações, e as relações podem ficar destrutivas, superficiais. Então, falar o que precisa ser dito com cuidado, com integridade, acaba gerando uma relação de segurança psicológica, de confiança, e essa é a base para a empatia assertiva, né? Falar o que precisa ser dito
não esquecendo que você está lidando com uma pessoa, com um ser humano. E a Kim Scott, até se você me permitir, eu queria te mostrar aqui, mostrar para o pessoal o livro, né? A Kim Scott desenvolveu essa teoria, ela foi executiva da Apple, do Dropbox, do Google, consultora de carreiras, ela é cofundadora de uma empresa de consultoria que cria ferramentas de gestão. E quando ela cria essa teoria, ela fala da necessidade de criar uma ponte de conversa que nos possibilite entender e responder às necessidades do outro de uma forma eficaz, sem deixar de lado as próprias necessidades e aquilo que precisa ser dito, né? Então, empatia assertiva é o quê? A gente construir relacionamentos produtivos através da cultura de uma comunicação aberta, se importando com a pessoa, ao mesmo tempo que a gente fala o que precisa ser dito, que confronta essa pessoa diretamente. E ela tem uma frase muito legal que é assim: o líder com empatia assertiva, ele se preocupa com o futuro do liderado. E quando a gente fala o que precisa ser falado, cuidando, com respeito, com atenção ao outro, a gente está nesse movimento realmente de empatia assertiva. Essa é a teoria que ela traz, e respondendo a sua pergunta, empatia assertiva é isso, né? É o quanto a gente consegue se importar com o outro e, ao mesmo tempo, dizer o que precisa ser dito. Muito legal. Eu tenho vários ganchos aqui em cima do que você está falando. Eu quero até falar sobre confiança daqui a pouquinho. E esse livro é uma referência. Até se você puder colocar de novo aqui, né, fale alguma coisa aqui para o pessoal ver. Esse é o livro, né? Esse é o livro Empatia Assertiva, Como Ser um Líder Incisivo Sem Perder a Humanidade. Kim Scott. Show. E eu me lembro que esse livro ele apresenta um esquema de quatro quadrantes aqui, né? Acho que esses quadrantes eles são fundamentais não só para poder entender, né, a teoria dela, como para a gente poder comparar aquilo que ela coloca no livro com as nossas atitudes do dia a dia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses quatro quadrantes de feedback. Eu achei essa parte muito rica, e você explicando é maravilhoso. Conta tudo. Conto tudo, conto tudo. Vamos lá. Eu tive, depois que eu li esse livro, eu vou confessar aqui para você que eu mudei meus feedbacks, eu mudei a minha forma de interagir com as pessoas, eu ampliei a minha consciência sobre os meus relacionamentos, e isso aconteceu em todas as dimensões, né? Tanto pessoal quanto profissional. Mas antes de contar sobre os quatro quadrantes, se você me permitir, eu queria contar mais um aprendizado que eu tive com o livro. Então, a Kim Scott, né, ela fala sobre, é um modelo simples que nos ajuda a melhorar relacionamento, cumprir algumas responsabilidades da liderança, e ela fala de três tipos de empatia. Dois tipos de empatia eu já conhecia, né? Mas o terceiro tipo é o que mais me tocou e foi o que me fez mudar relações. Então, primeiro tipo de empatia, empatia emocional. O que é empatia emocional? É quando a gente tenta se colocar no lugar do outro, tentando entender o que aquela pessoa está sentindo, qual que é o estado afetivo daquela pessoa, criando uma conexão emocional com o outro. E essa empatia a gente chama ou de empatia emocional ou de empatia afetiva. O segundo tipo de empatia, que eu também já conhecia aí através de estudos, de literaturas, etc., é você tentar entender o ponto de vista do outro, tentando entender o que ele está pensando, né? Então, cognição, pensamento, emocional, sentimento. E aí a gente cria uma conexão racional com o outro. O terceiro tipo de empatia, que é o que ela propõe, tem a ver com você se envolver com o outro, ter um cuidado profundo e genuíno para com as pessoas, para você poder tentar entender o que essas pessoas estão precisando, o que essas pessoas estão necessitando. E daí veio o meu grande aprendizado, né? Porque, assim, pequenas atitudes geram grandes mudanças. Então, quando você entende o que o outro está precisando, você pode mudar o seu comportamento e a sua atitude para que aquela pessoa cresça também, se desenvolva também e, consequentemente,
é, traga aquilo que a gente tanto espera de uma liderança, que é o desenvolvimento das pessoas, mas é também a construção de resultado, né? A autora ela traz para a gente a ideia, né, de que a gente precisa pensar em algumas estratégias para melhorar e estimular ainda mais o engajamento das pessoas e, consequentemente, trazer resultado. Então, ela fala que a gente precisa, primeiro, fazer com que as pessoas contribuam com ideias e com opiniões. Depois, promover um ambiente saudável, um ambiente amistoso, um ambiente que traga essa possibilidade de conforto para possíveis ideias e opiniões. E estimular uma comunicação eficaz, fazendo elogios em público, reconhecendo avanços, reconhecendo conquistas. E daí ela parte para dois eixos, que são dois eixos que se cruzam e que formam o tal dos quatro quadrantes que você trouxe, né? Como uma pergunta bacana para a gente. Então, antes de eu te explicar os quatro quadrantes, eu queria explicar para vocês os dois eixos. Quais são esses dois eixos? Lá no início da minha explicação, eu falei da importância de dizer o que precisa ser dito e de se importar com a pessoa. Esses são os dois eixos, né? Então, um eixo é o eixo de importar-se com a pessoa, o outro eixo é o eixo de confrontá-la diretamente. O que que ela fala que é o confrontar diretamente? É dizer aquilo que precisa ser dito. Então, eu me importo pessoalmente com a pessoa, então eu reconheço que nós somos humanos, que nós temos uma vida pessoal, que nós temos aspirações que vão além do trabalho. Eu tenho um cuidado para conhecer melhor o outro, para entender valores, para entender diferenças, para entender cultura, para saber o que é importante para aquela pessoa, para lembrar que a gente está falando de um ser humano que é diferente de nós. Esse é o nosso primeiro eixo. O cruzamento dele vem com o confrontá-lo diretamente. Então, tem a ver com criar um ambiente onde a gente possa expressar a nossa verdade, onde a gente possa dizer o que precisa ser dito com respeito, com atenção, sem receio de julgamento, de preconceitos, falar com o objetivo de melhorar mesmo, né? Falar como alguém que se preocupa com o outro, como alguém que se importa com o futuro do outro, com o crescimento e com a evolução dele. Então, esses são os dois eixos que se interligam aí para formar os quatro quadrantes. E aí, se você me permitir e eu puder, eu vou explicar cada um dos quadrantes. Então, Quero que você explique isso, porque eu acho que isso daí é fundamental, até para outra questão que você já antecipou, que é a questão de confiança, mas me fala desses quatro, porque eu acho que sem explicar esses eixos, realmente não dá para entender os quadrantes. Conta aí. bora lá, vamos lá. Então, ela descreve quatro comportamentos, quatro quadrantes que são muito vistos na hora de conversas, de feedbacks, e que nós, no papel de líderes ou de seres sociais, a gente acaba assumindo, às vezes até de forma inconsciente. Então, cada quadrante está relacionado com alguns comportamentos e algumas atitudes. A gente tem lá. O primeiro quadrante é o quadrante que ela chama de agressividade ofensiva. O que que é agressividade ofensiva? A gente tem lá os nossos dois eixos, né? A agressividade ofensiva é assim: eu confronto a pessoa, eu falo o que precisa ser dito, mas eu não me preocupo com ela como indivíduo, como pessoa que tem valores, que é um ser humano, que tem aspirações que vão além do trabalho. Então, eu confronto aquela pessoa, eu falo o que precisa ser dito, mas eu não me preocupo com essa pessoa. Então, é uma fala que beira a grosseria, beira uma imposição rude, é quase uma imposição de dominância. Inconscientemente a gente acaba usando palavras provocadoras.
E para a liderança, esse é o famoso feedback destrutivo, depreciativo, aquela crítica destrutiva, né? Então, a autora ela fala que a agressividade ofensiva ela é um comportamento, não é um traço de personalidade. Então, é muito comum a gente cometer essa agressividade ofensiva em algum momento. Mas a consciência dos quadrantes faz com que a gente se policie e cada vez mais a gente melhore a nossa comunicação. Então, primeiro quadrante, agressividade ofensiva. O segundo quadrante é interessante o nome, né? Porque é empatia nociva. O que é uma empatia nociva? É quando eu me importo tanto com a pessoa, eu tenho tanto melindre em falar com ela, eu tenho tanto cuidado, eu fico tapando o sol com a peneira, fingindo que o problema não existe, e eu acabo não falando o que precisa ser falado, né? Então eu uso do primeiro eixo, que é o importar-se com a pessoa, mas eu não uso o segundo eixo, que é falar o que precisa ser dito. Então, eu me importo com a pessoa, mas eu não falo sobre os erros, sobre as necessidades. Eu tenho um foco em manter paz e harmonia da equipe, das pessoas. Eu tapo o sol com a peneira e eu acabo não falando aquilo que é necessário. Esse é um comportamento extremamente prejudicial para todo mundo, né? Porque um acha que está fazendo bem, o outro não quer se indispor e fica aquela situação ruim, por isso que ela chama de empatia nociva. O terceiro quadrante é um quadrante que tem um nome estranho para a gente. Ele soa estranho porque o livro é traduzido, né? Então, a tradução é insinceridade manipuladora. O que é insinceridade manipuladora? É assim, eu não me importo com a pessoa e eu também não falo o que precisa ser dito. Sabe aquela coisa, aquela medida quase política? Eu não falo o que precisa ser dito, eu não falo o que eu estou pensando, eu não falo o que ela precisa melhorar, não tem transparência, não tem diálogo, tem muito de uma posição passiva do líder e da pessoa que está ali naquele processo. Então, eu elogio ou eu critico de uma forma manipuladora, e esse quadrante ele traz para a gente, às vezes, um comportamento que é assim: eu reclamo internamente, eu olho para o Edil, eu falo para o Edil, olha, o fulano, nossa, os resultados estão péssimos, ele não consegue fazer tal coisa. Eu dou indireta, mas eu não falo efetivamente aquilo que precisa ser dito, em sinceridade manipuladora. E aí a gente chega na tal da empatia assertiva. A empatia assertiva é quando eu consigo me importar com a pessoa e consigo confrontá-la diretamente. Então, eu busco entender melhor o ponto de vista dela, eu trago a minha perspectiva de uma forma clara, explicando o meu raciocínio, eu proponho uma discussão produtiva, em busca de crescimento, em busca de desenvolvimento, eu proponho ações. A empatia assertiva, eu costumo falar que ela é humilde, ela é genuína e ela pode ser tempestiva. Eu posso fazer isso enquanto a situação está acontecendo. Eu tenho que cuidar, claro, das emoções. Mas tudo isso tem um objetivo: orientar, potencializar a pluralidade, desenvolver a pessoa, trazer o crescimento e o desenvolvimento. E essa postura, esse comportamento, eleva o nosso padrão de liderança e acaba estimulando, incentivando o time a fazer o mesmo, né? Porque ele vê um líder com empatia assertiva, ele replica aquilo, até porque nós somos reflexo do meio que a gente vive, né, Edil? Então, é isso. Esses são os quatro quadrantes. Te ajudei? Você não ajudou, você resolveu, ficou perfeito, perfeito. Aliás, cada vez que você explica, eu já te disse isso, eu vou aprendendo com você, né? E retomando algumas das coisas que você disse aqui, né? Incrível como essa questão de que você acabou de falar agora, né? Da gente ser responsável pelo ambiente em que a gente trabalha, né? Quando você percebe uma pessoa fazendo tanto uma coisa muito boa quanto uma coisa muito ruim, né? Quanto que essas coisas acabam provocando com que outras pessoas tenham um comportamento parecido, né? Você sabe que eu estava vindo para cá, eu tava em outro estado, né? E eu peguei um avião hoje cedo, né? E aí a moça falou assim: formem só uma fila, né?
E aí, três pessoas formaram uma segunda fila. Foi só essas três pessoas irem, como foi todo mundo atrás dessas pessoas, formando uma segunda fila a despeito do que ela passou. Então, muitas vezes a comunicação e a atitude, elas caminham de forma separada, né? E aí você fica pensando, né? Qual seria, talvez, o princípio de tudo isso, né? Por que que as pessoas têm esse comportamento? E aí, muito do que você falou aqui a respeito de comunicação, é claro, me coloquei num agente tanto de comunicação quando eu faço com os outros, quando eu também recebo essa comunicação, né? E quando as pessoas que eu confio, né, me dizem coisas, é uma coisa tão legal, porque eu não preciso ficar interpretando, né? Aquilo que a pessoa diz é aquilo que a coisa é, né? Então, o quanto a comunicação ela funciona quando existe um ambiente de confiança, né? Então, eu queria fazer essa reflexão junto com você. Talvez, se esse não for o pilar mais importante, com certeza é um dos mais importantes para você poder construir uma boa comunicação, é ter laços apertados de confiança, né? Então, eu queria que você refletisse a respeito disso e me respondesse o que está na sua cabeça. O que que líder e liderado devem fazer para que exista uma genuína confiança entre as partes? Edil, você trouxe uma reflexão tão legal, né? Eu tenho, como você falou, alguns temas que eu trabalho na Atingir e na própria FGV, mas confiança é um tema que eu gosto bastante, né? Tem um cara, ele chama William Ury. Não sei se você já ouviu falar, um especialista em negociações, mediação, escritor, ele é professor da Harvard, né? E ele traz aí alguns elementos importantes para a gente estabelecer confiança. E aí eu vou trazer um pouco do que esse cara traz e eu conecto com a pergunta que você me fez, que foi mais ou menos assim, né? O que que a gente precisa fazer para aprimorar as nossas relações de confiança com o time? Então, ele fala de alguns elementos. O primeiro elemento é o elemento da integridade e previsibilidade. O quanto nós, líderes, seres humanos, a gente precisa manter um comportamento consistente, estável ao longo do tempo, cumprindo as nossas promessas, agindo de acordo com os nossos valores e com os nossos princípios, para que a gente estabeleça essa confiança genuína. Outra coisa que ele fala, outro elemento que ele traz é o conhecimento, né? O quanto o líder tem que ter conhecimento, tem que ter competência. Até porque quando ele se mostra preparado para a tomada de decisão mais acertada, ele gera esse movimento no time de novo, né? Então o time acaba querendo replicar isso. E o conhecimento, ele também nos ajuda na identificação de solução de problemas, a inspirar pessoas, a ter uma equipe com um nível mais alto de desempenho. Então, primeiro elemento, integridade e previsibilidade. Outro elemento, não tem primeiro, segundo, terceiro, outro elemento é o conhecimento. Um terceiro elemento, um elemento três aí, é a responsabilidade e a reciprocidade. Eu gosto muito dessa palavra, né? Reciprocidade. Eu tenho um irmão que, inclusive, brinca comigo sempre que eu uso essa palavra. Porque reciprocidade tem a ver com essa ação e reação, né? Assumir a responsabilidade pelos nossos erros, trabalhar e corrigir esses erros quando necessário for, tem a ver com ser transparente sobre as nossas ações. Isso tudo está intimamente relacionado com responsabilidade, reciprocidade e confiança, né? E um outro elemento é o elemento respeito. Tratar o outro com consideração, com dignidade, com apreço, fazer com que as pessoas se sintam valorizadas, seguras, dar a condição delas expressarem as suas ideias, os seus sentimentos, a sua opinião. E aí, respondendo a sua pergunta, o que que a gente pode fazer para aprimorar as nossas relações de confiança no nosso dia a dia com o nosso time? Primeiro, honrar e cumprir as nossas promessas. Ser transparente, ser sincero, lembrar que a honestidade é fator-chave para a confiança, estimular um ambiente de segurança psicológica, né? Esse ambiente que contribui para que as pessoas sejam mais autênticas, mais criativas, um ambiente que proporciona uma convivência mais harmoniosa, que traz essa coisa, né, de respeito aos limites, de espaço
pessoal dos outros, de respeitar a individualidade e a pluralidade. E eu acho que uma coisa legal é assim, é o quanto a segurança psicológica ela não se confunde com um clima de amizade, é uma sensação de conforto constante, né? Perene. Ao contrário, ela é um requisito para conversas assertivas, empáticas, para construção de resultado sustentável. Então, cara, não tem como, né, a gente não pensar nessas coisas para que a gente realmente construa uma relação de confiança com o time. Acho que era isso. Nossa, Cris, maravilhoso. Não só a sua resposta, como as dicas que você deu aí, que eu já fui pegando aqui, já fui até pensando, assim, que toda vez que eu fico falando assim, pô, qual é a pessoa que você confia mais, né? E normalmente aparece, né, em primeiro lugar, mãe. Em segundo Mãe. lugar, pai, né? Em terceiro lugar, aparece, às vezes, esposa, às vezes, irmão, às vezes, um animal de estimação, né? Em 85º andar, marido, né? É uma categoria diferente ali que as pessoas vão classificando, né? E eu fui encaixando, né, os motivos pelos quais a gente confia tanto assim, e eu não estou falando nem de aspectos de liderança, embora os pais muitas vezes, né, e na vida de quase todas as pessoas, acabam tendo mesmo que o papel de sendo os primeiros líderes, né? E isso que você falou se encaixa muito nisso, né? E o quanto, né, ainda nessa questão de liderar e essa questão de relação de confiança, o quanto que você também jogar a pessoa ao desafio, não jogar no sentido de puni-la ou de não dar nenhum tipo de conforto, de ajuda, né? Mas fazer com que a pessoa se sinta desafiada, né? O quanto que isso também confiar, afinal de contas, está dando autonomia, né? E o papel do líder como um apoiador nesse processo, né? E o quanto que isso acaba fortalecendo as relações no curto e no médio prazo, né? É interessante, né, o que você está falando, porque o delegar tem total relação e conexão com confiança, né? total É, relação. é. E o desafiar, né? O desafiar desse jeito. Cris, você fez um trabalho tão maravilhoso, você não pode fazer esse mesmo trabalho nesse outro lugar? Isso é desafiar, e isso é também gerar na pessoa autonomia. E o quanto que isso também promove engajamento. Você vê, o Cris, quanto de dinheiro isso custa para uma empresa, né? Quer dizer, está no comportamento do líder, né? Ô, É, Cris, hum. pois não, pode falar, pode falar. Não, não, e é exatamente o que eu ia falar, né? O quanto liderança não é cara, não é crachá, não é comportamento, É né? Não é comportamento. cargo, é comportamento. É bem isso mesmo. Ô, Cris, para a gente fechar aqui, eu tenho duas perguntas aqui. Porque lá atrás você falou uma coisa, eu queria colocar um pouco mais de luz em cima disso, né? É, ser amigo, né? Gestor e funcionário, a amizade, ela é positiva? Ela não é positiva? Ela é positiva até determinado ponto? Até que ponto ela pode favorecer? Porque, Cris, nós dois somos amigos, né? E quando um de nós precisa dar feedback para o outro, a gente dá, porque a gente usa a empatia assertiva, né? Então a gente consegue. E eu acho estranho quando as pessoas falam tem que separar a amizade. Não, se eu gosto Não da Cris, necessariamente. não necessariamente. Se eu gosto da Cris, desejo genuinamente que elas tenham um desempenho cada vez melhor. Então, inclusive, faz parte da própria relação de amizade eu dizer para você aquilo que você precisa mudar, melhorar, tirar, colocar. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É interessante, né? Porque quando eu citei a sumiu psicológica, a segurança psicológica, eu falei, né, que não é aquela sensação de amizade, de conforto perene. É interessante a gente pensar o quanto a linha da amizade e do profissionalismo ela pode ser tênue, né? E como tudo na vida, a gente tem o ônus e o bônus, né? Então é claro que a amizade ela pode criar um ambiente de trabalho muito mais acolhedor, muito mais feliz com colaboradores que se sentem à vontade, ela pode promover uma cultura que valoriza a colaboração, a assistência, o apoio, a confiança mútua, pode facilitar a comunicação, trazer uma comunicação muito mais honesta, muito mais clara, mas é essencial a gente saber definir limites para que a amizade não comprometa a nossa imparcialidade.
cuidar dos vieses, né? Daquela coisa do quanto, às vezes, o viés, por exemplo, da afinidade, pode prejudicar uma avaliação, pode prejudicar o desenvolvimento e o crescimento do colaborador, pode gerar um favoritismo. Então, a gente ter esse cuidado e essa consciência é extremamente importante. Então, respondendo à tua pergunta, você acredita que é possível você ter amizade? Sim, sem dúvida nenhuma, até porque isso traz um ambiente infinitamente mais saudável. Mas a gente cuidar para que isso não comprometa o desenvolvimento, a avaliação, o crescimento do colaborador e não gere um favoritismo, eu acho que é um dos papéis do líder, sim. Maravilhoso, maravilhoso. Porque você sabe que nos treinamentos que eu dou, isso vive aparecendo, né? Do tipo assim, a gente tem que ter proximidade, mas não pode ultrapassar determinados limites. Não, não, acho que a sua explicação fica perfeita. Ô, Cris, eu tenho uma última pergunta para você. Essa é uma Já está pergunta que. acabando? Cris, a gente pode fazer uma segunda rodada. Eu já topei. Eu já topei. Não, se passar rápido é porque tá legal. Eu falo isso nos meus treinamentos, hein? Tá vendo? Tá vendo? Ô, Cris, é uma última pergunta para você. E essa é uma pergunta que a gente vai fazer para todos os convidados que vierem aqui. Cris, para você, o que é liderar? O que é liderar? Eu vou começar com uma coisa que eu já falei para você, que liderança independe de crachá, de posição formal, que liderança independe de cargo, que liderança é postura, liderança não é cargo. Liderar é a capacidade de conduzir, de influenciar, de direcionar uma equipe, de se envolver na busca de objetivos e resultados comuns. Mas tem uma definição que eu gosto muito, que a gente usa muito na Atingir, né? Que liderar é construir resultado sustentável, resultado continuado, alavancando o melhor de cada um. E sempre que eu falo sobre liderança, eu falo do cuidado que a gente tem que ter com o movimento pendular. Não pode ser uma coisa ou a outra, tem que ser as duas coisas juntas, né? A gente vive num ambiente de alta performance, um ambiente de transformação e de mudança, e não faz sentido nenhum pensar só em resultados que muitas vezes nem são sustentáveis, ou pensar só nas pessoas, né? A gente tem que ter esse equilíbrio entre esses dois elementos. Então, para mim, liderar é construir resultado continuado, sustentável, alavancando o melhor de cada um. E a liderança tem uma postura muito protagonista, muito proativa, né? E a gente não pode esquecer do quanto a gente tem que ser coerente em tudo aquilo que a gente faz e fala, né? Então, é isso, é o equilíbrio entre essas duas coisas. Não pode ser uma coisa, não pode ser a outra, tem que ser as duas juntas, para que a gente consiga realmente tirar o melhor de cada um e fazer com que as pessoas sigam em busca de objetivos e resultados comuns. É isso. Maravilhoso! Cris, super obrigado. Queria agradecer demais a você aqui, em nome da Atingir. E você, agradece o nome da Atingir, mesmo você sendo a Tá, Atingir. Tingiri? Super obrigado. Pessoal, a gente esteve aqui com a Cristiane Seleguin. Espero que vocês tenham curtido. Por favor, deixe nos comentários aqui. Se você tiver mais perguntas, a gente pode encaminhar para a Cris aqui e depois a gente pode te responder também, tá bom? Um grande abraço, um grande abraço para todo mundo que está assistindo a gente. Cris, um grande beijo para você. Super obrigado mais uma vez. Vamos ficando por aqui, Beijo, pessoal. Até a beijo. próxima. Gente, obrigada. Até a próxima, viu? Foi uma super honra bater esse papo com vocês. Até.